Seja bem-vindo a mais uma devocional. 1 Timóteo, capítulo 4. É o texto que nós vamos meditar hoje. Falando para um pastor. Paulo agora falando para o pastor Timóteo, conselhos para ele, é o tema de Timóteo. Ele vai falar sobre a apostasia da fé, que vai acontecer nos últimos dias. O que é apostatar da fé? O que é apostasia? É abandonar a fé. É deixar a fé. É abandonar Deus. Então ele coloca aqui de uma forma muito clara sobre os últimos tempos. E nós estamos nesses últimos tempos. Então você percebe aqui, o Espírito diz, o Espírito Santo, né, o próprio Deus, diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Se apostatarão da fé, abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Olha que coisa! E muitas vezes essas doutrinas de demônios vêm camufladas em coisas que levam as pessoas a pensarem que estão buscando Deus. O diabo, diz a Bíblia, é um anjo de luz, que se disfarça em anjo de luz. E os seus apóstolos, os seus profetas também fazem isso. Ou seja, é o espírito das trevas que se mostra como anjo de luz. E as pessoas acabam sendo enganadas por isso. Então é muito importante você firmar na verdade, estar na igreja, estar na palavra, para você não se deixar enganar. Então são espíritos de demônios que enganarão a muitos. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. O que é consciência cauterizada? É quando já não pesa mais, quando não tem mais sensibilidade. É um calo. Sabe aquela coisa de calo que você começa a mexer com alguma coisa mais áspera e cria calo na mão e esses calos vão fazendo você perder a sensibilidade? A consciência cauterizada é quando a pessoa perde totalmente a sensibilidade e já não vê mais erro em nada, já não vê mais pecado em nada e o que é mais triste, já não teme mais a Deus. Consciência cauterizada. E proíbem o casamento, proíbem o consumo de alimentos. Olha que coisa. Toda seita, eles têm essa questão de colocar algumas coisas para dizer o seguinte: somos diferentes. Somos diferentes deles. Somos diferentes daquela igreja. Então, o que é que coloca como diferencial? Muitas vezes comida, por exemplo. Não pode comer carne de porco. Não pode comer carne de uma forma geral. Tem que ser vegetariano. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Então, nesse sentido, tira totalmente a essência do evangelho. Tira totalmente a ideia de moral, a ideia de espiritualidade, a ideia de piedade, de caráter. Confinando o evangelho a ritos, a comida, a roupa, a guardar sábado. Só peso, só peso, só mandamentos que não levam ninguém a lugar nenhum. Essa é que é a verdade. Agora, olha o que Paulo fala sobre alimento aqui. É muito importante esse texto. Proíbem o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças. Alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Deus criou tudo. E tudo que eu como foi Deus que criou. E quando eu como uma coisa com ações de graça, Senhor, muito obrigado por esse alimento. Esse alimento é santificado. Esse alimento tem que ser recebido por nós, com gratidão no coração. Então não há nada que Deus criou que seja proibido para você comer. Desde que você goste. Mas vamos supor, eu não gosto de comer esse alimento. Tranquilo. Mas não é proibido. Você pode comer o que você quiser.
Olha só o versículo 4. Pois tudo o que Deus criou é bom. Tudo o que Deus criou é bom. Carne de porco é bom. É bom. Carne é bom. Tudo que Deus criou é bom. E nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças. Pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Grife esse versículo 4 e 5. Tudo que Deus criou é bom, e se for recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração, o alimento é santificado. Tenha o hábito de orar toda vez que você for comer. Tenha o hábito de dizer: Senhor, muito obrigado por esse alimento. Esta é a oração de gratidão. Lá está o prato de comida diante de você, ou a mesa posta e você com a sua família. Se você tem o privilégio de poder, com a sua família, agradecer, agradeça. Agradeça, não coma sem agradecer. Comece a ter esse hábito, porque é uma maneira de dizer para Deus: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, porque não tem faltado alimento e também não tem faltado saúde para eu usufruir e desfrutar desse alimento. Então, muitas vezes, nós erramos muito nessa questão. Eu não tenho hábito. Então, nunca é tarde para você começar a ter hábitos saudáveis. Por quê? Porque quando eu oro agradecendo, o que está acontecendo? Eu estou santificando esse alimento. Eu estou dizendo para Deus: isso aqui vai me fazer bem. Tudo que Deus criou é bom. E recebido com ações de graças é santificado pela palavra e pela oração. Isso sim é vida espiritual. Isso sim envolve caráter. Isso sim envolve gratidão. Isso sim envolve mudança de postura. Tá? Então guarda isso no teu coração. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Você é pastor, ensine essas coisas. Ensine a verdade. Ensine a Bíblia. Prega a Bíblia. O que nós vemos hoje nas igrejas são coachings, travestidos de pastores, colocando sempre o homem no centro. Não se prega mais sobre pecado, não se prega mais sobre arrependimento, não se prega mais sobre mudança de vida. E as pregações hoje são para as pessoas sentirem-se bem e não para serem cheias de Deus. Então é muito importante o que Paulo está dizendo: olha, instrua a igreja de Jesus, você é pastor, prega a verdade, não se apegue a ritos, mas pregue a palavra. Versículo 7. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade. A palavra piedade é na santidade, tá? É uma palavra latina, pio, piedade, vem de pio. Aqui em Barretos tem a Fundação Pio XII. Pio XII foi um papa na época da Segunda Guerra Mundial. E por que ele escreveu Pio XII? Pio é santo, tá? Santo, santificado. É uma palavra latina, pio. Piedade é aquele que busca santificação. Então o que Paulo está falando aqui? Exercite a piedade. A piedade. Seja uma pessoa santa. Seja uma pessoa santificada. Eu usei o exemplo do Papa aqui mais por causa da etimologia da palavra, tá? Para mostrar o latim. Só isto, tá bom? Então, continuando. Exercício na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa de vida presente e da futura. Tem promessa da vida presente e da futura. Versículo 9. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação.
Busque a santificação da sua alma. Agrade a Deus com a sua conduta. Timóteo, pregue isso na igreja. Pregue isso na igreja. 10. Se trabalhamos e lutarmos, se trabalhamos e lutamos, é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordene e ensine estas coisas. Agora, olha só que profundo, versículo 12. Ninguém o despreze. Ninguém despreze você, Timóteo, pelo fato de você ser jovem. Timóteo era um jovem pastor, tá? Filho espiritual de Paulo. Paulo amava esse moço. E ele era muito firme, dedicado, muito correto. Então, Timóteo está dizendo, saiba quem você é. Ninguém despreze você por causa da tua pouca idade. Irmãos, é muito importante você saber quem você é. É muito importante você estar bem definida a tua identidade. Não importa o que os outros pensem, eu sei quem eu sou. Não importa o que os outros falem, eu sei quem eu sou. E quando eu sei quem eu sou, eu sei que a minha identidade está escondida em Deus, porque é Ele que determina quem eu sou. É como se Paulo dissesse, Timóteo, foi Deus que escolheu você. Não deixe que ninguém despreze você pelo fato de você ser jovem, pelo fato de você ter pouca idade e já ser pastor. Não deixe que ninguém despreze. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, Paulo pretendia ver Timóteo. Dedique-se à leitura pública da Escritura e exortação e o ensino. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Até a minha palavra, pregue a Bíblia. Dedique-se à leitura bíblica, à leitura das Escrituras de uma forma pública. É a pregação da palavra, é o púlpito e as pessoas ouvindo a pregação. Dedique-se à pregação, à exposição da palavra de forma pública. Exorte e ensine o povo na palavra, na Bíblia. Esta que é a ideia de igreja séria. É a pregação bíblica. Não sairmos da palavra. Estarmos fincados na palavra, com muita humildade, com muito amor. Mas o alicerce da nossa fé é a palavra, a Bíblia. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. É a ordenação pastoral. Como na nossa igreja, a igreja presbiteriana do Brasil, os pastores são ordenados pelo presbitério. Pastores e presbíteros colocam a mão, naquele momento, aquela pessoa que estudou, que se preparou, que mostrou condições de pastorear, ela é empossada pastor. Então, isto é a igreja reconhecendo através da sua liderança que essa pessoa está apta a ser pastor. Foi o que aconteceu com Timóteo. Você recebeu esse dom de pastorear e foi dado a você através da imposição de mãos dos presbíteros, dos pastores que colocaram as mãos sobre você e ordenaram você a pastor. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Eu acho linda essa expressão. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Não se acomode, Timóteo. Que todos vejam o seu progresso. Que as pessoas percebam que você tem estudado, que você tem crescido, que você tem cada dia melhorado mais. Não se acomode. Tem uma palavra que me marcou muito. Que o bom é o maior inimigo do excelente.
E muitas vezes nós, em todas as áreas de nossas vidas, não alcançamos algo maior porque dizemos, tá bom do jeito que está. Ou seja, o estar bom significa eu entrei numa zona de conforto. Eu posso melhorar cada dia mais. É progresso. Na minha casa, no meu trabalho, na minha vida, como pessoa na igreja, como servo de Deus, ler a Bíblia, amadurecer excelência. Eu não vou me acomodar com o que está bom se esse bom pode ser melhor. Então eu acho muito profundo isso aqui. Timóteo, que as pessoas vejam o seu progresso. O versículo 10. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina. Atente para a sua própria vida, para a doutrina, que é a palavra de Deus, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Essa expressão no versículo 16, atente bem para a sua própria vida, em outra versão está assim, cuide de você. Cuide de você. Porque se você não cuidar de você, você não terá condições de cuidar dos outros. Então Paulo está dizendo o seguinte, Timóteo, cuide de você. Cuide de você. Para que você consiga cuidar das pessoas. Palavra de Deus para sua vida, viu? Você que é mãe, você que é pai, esposa, marido, você tem uma tarefa maravilhosa de cuidar da sua família. Você pai, você mãe, você tem uma tarefa maravilhosa, uma missão de Deus de cuidar dos seus filhos. Mas eu vou dizer uma coisa para você, se você não cuidar de você, você não tem como cuidar dos outros. Cuide de você. Cuide da sua saúde. Cuide da sua mente. Cuide do seu coração e, acima de tudo, cuide da sua vida espiritual. Cuide de você, porque assim você vai conseguir cuidar das pessoas que Deus colocar para você tomar conta. Deus abençoe para que você entenda isso. Vamos orar. Pai, eu quero agradecer demais pela maneira como o Senhor tem falado conosco, pela maneira como o Senhor tem esclarecido nossas dúvidas, que o Senhor tem iluminado nossa mente e principalmente dirigido a nossa vida. A tua palavra é luz e eu quero agradecer pela oportunidade tremenda que o Senhor tem nos dado de todos os dias estarmos com ela aberta e podermos meditar, podermos estudar e podermos ter esse tempo de transformar nossas vidas à luz da tua palavra. Que teu Espírito Santo trabalhe em nós e dê-nos cada dia mais visão do que o Senhor deseja para nós. Abençoe-nos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, tá? Amanhã eu espero você para mais um encontro, se Deus permitir. Até lá.